Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Conecta News, um podcast com oferecimento da Claro. Hoje o nosso papo é sobre transformação digital. Esse é um termo que é só bonitinho mesmo ou está acontecendo na prática? E mais do que isso, como que os profissionais, as empresas estão se adaptando para poder abraçar a tecnologia e se inovarem cada vez mais? Bom, para poder me ajudar com essa conversa, eu convidei o Ricardo Aloísio Silva. O Ricardo é gerente de Educação e Tecnologia Industrial do Senai de Minas Gerais. Também já liderou projetos e programas relacionados à indústria 4.0, aumento de produtividade e tecnologia. Vai ser um bom papo, né, Ricardo? Obrigada por aceitar o convite e topar falar sobre esses assuntos tão importantes. Muito. Vai ser um bom papo, viu, Lauro? Vai ser um bom papo, sem dúvida. Ricardo, eu já começo, então, fazendo uma pergunta polêmica, posso? Pode. Eu queria saber, na sua visão, qual que é o maior mito sobre a transformação digital nas empresas hoje? O que o pessoal acredita que é verdade, só que na realidade não acontece? Acho que o maior mito tem falta de informação, né? Mas o maior mito é que a transformação digital é só para empresas grandes, né? E que para começar a transformação digital, você precisa gastar muito dinheiro. Então, isso é um mito, né? E aí, por que é um mito? E aí, talvez, acho que vai ficar fácil o nosso ouvinte entender. A transformação digital, ela começa assim, nós, na verdade, já passamos por isso. E ela é o que a gente chama de quarta revolução industrial, né? Diferentemente das outras revoluções, as tecnologias das outras revoluções, a automação, a eletrificação, começaram na indústria. Essa foi diferente. Essa digitalização, ela começou na nossa casa e está chegando na indústria agora. Por exemplo, o nosso celular, né, a gente já é digital já há algum tempo, né? A gente não percebe porque a gente está envolvido nessa transformação, mas a gente já é digital. Na sua casa provavelmente tem um IoT, por exemplo, a Alexa, né, que todo mundo conhece, é um IoT. Né? Só que na indústria essas tecnologias vieram depois, estão chegando agora. Então a gente tem que encarar a transformação digital como uma jornada. Nas outras transformações de automação, de mecanização, não era uma jornada de transformação, era uma transformação abrupta. Essa a gente pode começar aos poucos. Então existe uma jornada aí, a jornada começa do simples e vai para o mais complexo. Então, eu julgo em dizer que essa revolução industrial, né, que é a digitalização na indústria, ela é a mais democrática de todas, porque eu posso começar pequeno, gastando muito pouco ou quase nada, e para completá-la lá no final dessa jornada, eu obviamente vou dispendiar mais tecnologia, mais recurso, né? Mas esse é um mito. O maior mito é que isso só é para empresa grande, não é para uma empresa pequena. Talvez, arrisco em dizer, e a gente tem experiência nisso, né, de implementação, nas pequenas empresas são as mais fáceis de começar. Mesmo? Né? São as mais fáceis de começar, por incrível que pareça. E aí eu achei interessante você trazer esse ponto, Ricardo, e eu queria aprofundar um pouquinho mais nesse tema, porque eu acho que a gente fala de tecnologia e automaticamente, inconscientemente, vem na nossa mente grandes empresas que já nascem tecnológicas porque precisam da tecnologia para poder existir. Aí eu tô falando automobilismo, não vou entrar para poder citar todas as empresas que, de certa forma, dependem de tecnologia. Como que essas microempresas, empresas que não necessariamente uma área de comunicação, um empreendedorismo, como que isso pode estar atrelado à tecnologia, à Revolução 4.0? Aí a gente vamos dividir em dois pedaços aí, né? Essa nova revolução, essa digitalização na indústria, na parte de gestão e na parte de produção, independente de setor que ela é, né? Então, hoje, por exemplo, a gente usa muitas ferramentas digitais para auxiliar nas compras, auxiliar na contratação de pessoas, auxiliar nas vendas, né? Por exemplo, o marketplace está aí, vários marketplaces, né, que foram turbinados com a pandemia, né? Isso na pequena é muito fácil. As grandes, para entrar no marketplace, né, eu brinco assim, as empresas grandes, elas são um paquiderme, elas demoram muito para mudar, né, de direção, é um transatlântico, né? E eu sempre brinco com a pequena empresa, é um jet ski. Então, a pequena empresa, ela tem mais facilidade de aplicar essas tecnologias na gestão dela.
mas ela tem mais dificuldade de aplicar essas tecnologias na produção. Porque no final das contas, por que a gente digitaliza? É igual na nossa casa, né? É só a gente lembrar como a gente pega táxis no passado, né? Ainda mais quem é corporativo, e hoje que a gente pega um carro de aplicativo, é super muito rápido, e é tudo em tempo real. Então, por que as indústrias, as pequenas e as grandes, sem distinção, têm que entrar nessa vibe? Porque, no final das contas, é para tomar a decisão de forma mais correta e mais rápida. É igual um carro de aplicativo, né? Você chamou, você olhou, se ele estiver demorando tanto, você toma a decisão na hora, que você está monitorando em tempo real. Imagina se você faz isso na tua produção, seja lá uma confecção, seja lá uma fábrica de alimento pequena, qualquer problema que tem, você tem ele na mão e para tomar uma decisão correta, né? Então, de novo, na pequena é muito mais fácil, mas de novo, nós temos que dividir essas digitalizações na produção, no chão de fábrica, que é um pouco mais complexa, e a produção e a utilização dessas tecnologias na gestão. Por exemplo, eu consigo já rapidamente um chat GPT na minha empresa, né? Então você pode usar essa ferramenta de AI usando milhares e milhões de dados da internet, mas eu não consigo usá-lo, por exemplo, para solucionar um problema de um equipamento, de uma máquina, de uma parada, porque o chat GPT ele não foi feito para isso. Essas ferramentas são um pouco mais complexas. Então o que a gente percebe? A grande, ela pega um caminho de inicialmente digitalizar a produção, que é onde ela consegue mais competitividade. As pequenas, independente do setor, elas têm uma tendência de começar pela gestão. Mas em ambos casos eu acho bastante importante, né? E falando sobre gestão, como que essa mudança, né, dessa inovação tecnológica, ela pode ser aplicada na prática? A gente está falando também sobre uma mudança cultural dentro da empresa, de ensinar e não só impor a tecnologia, de fazer com que os funcionários, as pessoas que fazem parte dessa empresa, fiquem mais habituados, fiquem mais familiarizados com esse processo. Como que isso tem que mudar culturalmente e não só falar, agora a gente vai fazer uma inovação tecnológica aqui? Isso. Primeiro, acho que é bom a gente falar de inovação, né? No início dos anos 2000, a gente entendia como inovação aquela coisa disruptiva, né? Que não existe uma coisa nova, é você inventar um iPhone, né? Enfim, a gente encarava a inovação somente como isso, né? Fazer um foguete que retorna. Isso era uma inovação disruptiva e ela acaba acontecendo ainda. Mas durante esses anos todos, até o dia de hoje, depois de 20, 25 anos, está muito mais claro que a inovação não é só disruptiva, tem aquela inovação incremental. Então, você adotar uma ferramenta que você não tem, você melhorar seu processo, isso por si só é inovação, né? Dito isso, todas essas ferramentas de digitalização, IoT, sistemas, robótica colaborativa, impressão 3D, essas são ferramentas que nos auxiliam a implementar pequenas inovações na nossa empresa. Seja ela uma inovação na área de gestão, por exemplo, uma empresa que vende normal, né, e de repente ela entra no marketplace, para ela está passando por um processo de inovação, né? Ela está mudando o modal de venda dela. Isso acontece também no chão de fábrica. E aí tem uma coisa muito importante que você falou, né? A digitalização está na nossa vida já há algum tempo, a gente está e cada vez mais ela está sendo mais intensa, né? Mas o sucesso da implementação dessas tecnologias, dessa inovação na empresa, perpassa pela cultura. Tá? Então, por exemplo, significa eu levar um tablet com informação para o chão de fábrica do lado, por exemplo, de uma costureira que está fazendo uma peça de roupa, né? Ou levar um sistema de tomada de decisão em tempo real para uma automobilística. Então, a gente não pode esquecer o ser humano nessa equação, né? As empresas que tiveram êxito na implementação das tecnologias 4.0 ou digitalização são empresas que primeiro se prepararam para isso, se prepararam a equipe para isso, né? Então, eu sempre falo assim, você tem que arrumar um pouco a sua casa, né, para você digitalizar. Uma frase que eu falo desde 2016, né? Se você digitalizar a bagunça, você vai ter uma bagunça maior ainda em tempo real. Então, ela não é uma solução por si só. Então, a implementação da tecnologia ela tem que vir com um trabalho de aculturamento
muito grande, né? Igual na nossa casa, né? Você tira uma TV normal e agora tem uma Smart TV com acesso à internet. Muda a relação, muda a forma de usar aquele equipamento, né? E qual é um exemplo que a gente tem, terminando aí a sua pergunta, de pequena empresa? A gente instala muito IoT dentro das empresas. E o IoT, o que ele faz nos equipamentos? Uma informação que eu tinha só no final do mês, que a produção foi boa, foi ruim, teve quebra, não teve quebra, eu passo a ter essa informação em tempo real. E aí entra uma questão de cultura dessa inovação, né? Uma coisa que eu tinha só no final do mês, agora eu tenho em tempo real na minha mão. E aí tem uma questão cultural que é a gente aprender a tomar decisões baseado em fato e dado. A gente toma decisão muito no nosso feeling, na nossa experiência, que é bom também. Então, esse é um caso real. Todas as pequenas empresas, inclusive as grandes, que a gente implementa essas tecnologias, eles têm que, primeiro, começar a mudar o mindset de trabalhar com dado em tempo real e tomar decisões muito rápidas, né? E aí que vem, literalmente, o ganho de produtividade, aí que todo esse movimento, ele preconiza no final. Eu queria puxar o gancho da sua resposta para poder falar um pouquinho sobre a sua experiência no Centro de Treinamento e Desenvolvimento da Indústria 4.0 do Senai. Para quem não conhece, gente, esse é um centro de qualificação de mão de obra de forma muito resumida, porque esse Centro 4.0 faz muita coisa, só que eles qualificam profissionais ali que vão conduzir processos tecnológicos dentro de fábricas e também fomentam pesquisas que têm como base soluções tecnológicas. Inclusive, o centro é o único do país dedicado exclusivamente a essa tecnologia 4.0 e com um pensamento bem voltado para a indústria, né, que está ali na ponta. Tem algum case de sucesso ali que você viu recentemente que te chamou a atenção por trazer essa inovação? Tem vários, mas assim, eu quero começar falando do centro, que ele é muito interessante, esse projeto, porque primeiro que ele é made in Minas Gerais. Uhum. Não teve alemão, não teve americano, japonês. A gente montou ele com conhecimento nosso mesmo, com mão de obra nossa, com o objetivo de aprender, né? Eu sempre falava assim, ninguém dá o que não tem. Como é que a gente vai ajudar as empresas a entrar nessa jornada digital se a gente não sabe, não passou por esse processo? Então, é um projeto grande. Ele começou em 2016, né? E por que ele é único? E cabe ressaltar, porque em outras instituições de ensino, instituições de pesquisa, também tem laboratórios ligados a isso. Mas aqui em Minas, o que a gente fez? Nós fizemos... Primeiro, ele é um prédio único e só se respira indústria 4.0 e digitalização lá dentro. Segundo, a gente montou uma indústria de verdade lá dentro. Uma manufatura de verdade com máquinas industriais para a gente ali simular e testar soluções que a gente quer aplicar nas indústrias, né? E por que a gente fez isso também? Muito interessante, Laura, porque o industrial mineiro, né, é bem desconfiado. Sim. Então, quando você fala digital, que não dá para pegar, ele tem que sentir, ele tem que ver funcionando. Então, o centro, além da gente desenvolver e aplicar essas tecnologias, é um lugar para o empresário, para o aluno, né, que está interessado, né, para o cidadão comum ir lá e visitar. Lá é totalmente open, e você vai lá, bate na porta, fala, eu quero ver, quero conhecer. Uma pessoa vai levar você, é super interessante. E de lá saem muitas soluções mesmo. Por exemplo, todo esse trabalho de pequena microempresa, de instalar IoT no processo fabril, começou lá. A gente testou lá, né? E o engraçado é que não precisa ser máquinas modernas. Então, aquela máquina de 10, 15 anos atrás, a gente coloca um IoT industrial e conecta essa máquina na rede e começa a extrair dados. A gente testou isso lá. E lá a gente faz de um tudo. Por exemplo, a última coisa que foi feita lá, semana passada, é uma empresa que tem uma pista de kart, fora do estado, inclusive, quis prototipar uma carenagem de um kart novo, com mais aerodinâmica, muito, muito diferente do que a gente está acostumado a fazer. E a gente bolou essa carenagem, imprimiu ela em 3D e entregou para ele testar lá a aerodinâmica no kart real. Então, assim, as soluções são diversas. E uma coisa que o centro também tem, e isso também é um exemplo, né? A gente preconiza lá que nós somos sempre os primeiros a implementar tecnologias. Por exemplo, em 2017, nós compramos o robô colaborativo, um Cobalt,
que nessa transformação digital é um robô que trabalha com o ser humano. Ele não elimina o ser humano. Praticamente nenhuma empresa em Minas tinha esse cobot. A gente foi o primeiro e a gente começou a divulgar essa tecnologia, testou, funcionou, e aí essas empresas agora, esses robôs são muito difundidos na indústria mineira, né? E agora, nesse momento, a gente está testando, né, um 5G para a indústria, uma coisa super, mega, hiper nova. A gente vai ser a primeira instituição fora da Alemanha a ter um 5G industrial, não é o 5G do seu celular, é um 5G... a própria empresa, a própria indústria vai gerar o seu sinal 5G, né? Não vai depender de operadora, e os equipamentos serão conectados via o 5G, tentando eliminar até cabos, né? Porque hoje a tecnologia que a gente tem, as máquinas elas têm que ser conectadas por cabo. Então você imagina não ter cabo, né? Como é o nosso Wi-Fi em casa. Tá vendo? Essa tecnologia começou em casa, né? Agora que está chegando na indústria. Então a gente é muito percussor de tecnologias lá para implementação. No Brasil ainda não tem um 5G industrial privado ainda. A gente vai ser o primeiro a testar, e aí é bom porque a gente vê todas as dificuldades que tem, né, e as facilidades, testa a tecnologia para depois a empresa implementar. Então a gente ganha até tempo e recurso com isso. Mas lá do centro sai cada coisa assim, fantásticas. Estamos num trabalho muito forte também de inteligência artificial para a indústria, que a inteligência artificial que a gente tem hoje é mais gestão, é generativa, né? O GPT da vida. A gente está trabalhando uma inteligência artificial para ser colocado no chão de fábrica com máquina. A gente já está testando isso com a Alemanha. Tem uma máquina nossa, a semana passada, que estava conectada na feira de Hannover. De lá a gente monitorava toda a eficiência energética da máquina, comparando com outras máquinas similares ao longo do mundo. É uma coisa muito nova também, né? Porque nós temos que gerar dados de produção. A gente não tem isso na internet, né? Então a gente tem que ter um grupo de equipamentos, né, milhares e milhares, para gerar dados, para aí sim as AIs, né, as inteligências artificiais, trabalhar. Isso é muito inovador, né, super mega inovador, disruptivo. Isso vem do centro. Então, o que é legal do centro? Você tem soluções super mega simples, e a gente trabalha no âmbito também nesse espectro do mais simples possível até o mais complexo, né? Então ali a grande tem espaço ali dentro, a média, a pequena, todos os setores. O centro, assim, para nós é a nossa Disneylândia, né? A gente brinca muito, é muito legal lá. E é bonito de se ver, né? É bonito, é um lugar bonito também. Legal demais, Ricardo. Eu fico pensando assim, como... buscando também o que você disse na sua primeira fala sobre trazer essa inovação, essa transformação num âmbito geral, não focar só nas grandes empresas. E eu acho que... Aí eu vou falar uma coisa que assim, obviamente, startups já existiam há muito tempo, mas eu acho que nos últimos anos esse termo ficou mais em alta. A galera tá falando mais sobre criar startups, e eu acho que a startup já vem com, obviamente, conectada com tecnologia, já vem propondo essa mudança. E as empresas mais tradicionais que têm uma dificuldade ou talvez uma resistência, como que a gente faz para a gente poder mudar essa mentalidade e implementar a tecnologia, trazer essa tecnologia para dentro desses espaços que são mais tradicionais? Assim, como eu disse na outra pergunta, né, as grandes empresas, elas são transatlântico. Ela, para mudar de rota, ela demora, ela é uma estrutura complexa, como toda grande empresa o é, né? Quando veio o movimento das startups, veio uma pegada muito diferente, né? Muita gente pergunta, qual a diferença de uma startup para uma microempresa? A startup é uma microempresa, a diferença é que ela trabalha com tecnologia. Não necessariamente uma microempresa, né, trabalha com tecnologia. Então, a startup ela veio com uma pegada um pouco mais ágil no desenvolvimento dos produtos dela, principalmente produtos ligados à TIC, né? Tecnologia da Informação e Comunicação. E aí teve grandes empresas, né, e essas que, na verdade, no Brasil, e principalmente em Minas Gerais, elas conseguiram andar. Por quê? Eles conseguiram entender esse movimento de startup. O que as empresas não conseguiam fazer com agilidade, elas criavam movimentos de startup. Por exemplo, em Minas a gente tem um movimento que chama Assolab, né? Porque a siderurgia é um monstro.
E elas são lentas, as siderurgias. Mas eles criam labs com várias startups e eles criam soluções muito rápidas. Então, foi uma maneira também, isso é um processo, ele ainda está acontecendo, está amadurecendo, das startups trazer essa agilidade e essa rapidez que eles têm de inovar, mesmo que seja incremental, para a cultura, de novo, a cultura da empresa. A empresa, ela tem uma cultura daquela inovação lenta, de pesquisa, às vezes junto com institutos de pesquisa, com universidades, e a startup é muito rápida. E muitas das soluções de digitalização, elas nasceram de startups. Então, as grandes empresas, inclusive americanas, todas elas começaram como startups. SpaceX, a própria Google, Uber, todas essas empresas elas começaram como startup e agora são empresas de tecnologia grande, né? No Brasil a gente tem bastante startups que viraram unicórnios, né? Mas eu quero ressaltar que boa parte da popularização do IoT, que é o início da digitalização na indústria, muitas dessas soluções vieram de startups. Então as startups, finalizando, ela está tendo aí no processo, ela tem um papel muito importante, que é trazer essa cultura de agilidade para uma grande empresa. Tá? E por que isso é importante? Porque a digitalização, a indústria 4.0, nada mais é que tomada de decisão em tempo real, é agilidade. Né? A gente está vivendo uma conturbação no mundo grande por causa de tarifa. As empresas que forem mais ágeis em se adaptar, essas empresas, com toda sorte, vão prosperar, mesmo num cenário complexo como esse, né? E acho que as startups têm ajudado bastante essas grandes e médias indústrias a ter essa cultura de inovação e de agilidade. E pensando nos profissionais que trabalham com isso, o que está sendo mais exigido para quem quer se manter relevante nesse cenário? Pois é. E aí eu vou falar uma coisa que talvez pouca gente saiba. Não é a parte tecnológica que faz a diferença. É o que a gente chama hoje de software skills. Tá? Eu acho que, claro, a parte técnica, tecnológica, ela faz parte do processo, né? Nós estamos falando de tecnologia, mas nós não fazemos tecnologia sem pessoas. É impossível. Tá? Mesmo aquelas pessoas que usam IA, ela tem que colocar no prompt a pergunta correta ali para o IA auxiliar. Então, a gente precisa muito de software skills. O que é software skills? Antigamente que se chamava de o comportamental. Então, a indústria precisa, e o mercado como um todo, de pessoas que têm capacidade de aprender a aprender. Está tudo muito rápido. Nem sempre você vai ter um curso ali naquele momento. Você tem que... E às vezes um treinamento, um curso, vai te dar apenas um start. Você depois tem que evoluir. A gente precisa de gente com capacidade de solução de problemas complexos, né? Trabalho em equipe, mas interdisciplinar. Então, é uma pessoa de TI que trabalha com um engenheiro mecânico que trabalha com um eletricista lá no chão de fábrica, né? Então, assim, não é só a parte técnica, tá? A parte técnica, a diferença é que a gente aprende, e essa parte socioemocional, que a gente chama soft skills, a gente desenvolve. Então, as instituições de ensino, elas têm também, inclusive nós, mudado um pouco, dando um olhar mais para o desenvolvimento de soft skills desse profissional. Eu sempre falo assim, as pessoas são demitidas das empresas ou são promovidas não somente pela capacidade técnica, mas pelas soft skills que ela tem. Então, eu brinco assim, um soldador não é promovido porque ele solda bem, indo para a mecânica clássica. Ele é promovido porque ele trabalha em equipe, ele é ágil, ele tem proposições, ele resolve problemas complexos, ele realmente veste, né, a camisa da empresa, e aí ele é promovido. E o contrário também é válido. As pessoas que não têm e acabam sendo, de repente, eventualmente demitidas ou não promovidas. Então, que eu falo para o jovem, não só para o jovem, mas para todas as gerações, observem as software skills, né? Porque, de novo, parte técnica a gente ensina, a gente tem tecnologia. Agora, a parte de soft skills, eu falo que é 50-50. 50% a escola pode ajudar e 50% tem que ser a pessoa querer desenvolver. Tá? Legal você falar sobre isso de ensinar, de aprender, porque eu acho que quando a gente fala sobre esse mundo de tecnologia,
Eu sinto que a pessoa que às vezes que tem interesse em começar a explorar esse mundo, se sente um pouco intimidada. Pensa que é só para os especialistas que já estão lá no topo da cadeia, que já sabem tudo sobre tecnologia. É possível ainda, né? A tecnologia, ela tá ficando mais democrática, mais acessível. A gente está vendo esse processo ficando mais próximo mesmo, né? A gente viu isso na história. Todas as revoluções industriais que têm uma inserção de tecnologias, ela começa assim, complexa, mas ela vai barateando ao longo do tempo, vai se popularizando. Não é diferente nessa, inclusive nessa, que é da digitalização, ela acontece, mas ela acontece com mais velocidade. Então, cada vez vem sistemas, né, IAs mais potentes, vem tecnologias um pouco diferentes, né? E isso está ao alcance de todos, tá? Eu brinco assim, qualquer geração, a geração dos mais velhos, né, os 50 a mais, 60 a mais, eles usam celular. Eles usam rede social, eles usam chat, né? Isso faz parte da vida deles. Então, assim, nenhum deles fizeram um curso para isso. Então, essa é a boa notícia, né? É claro que a geração Z que está vindo, ela já nasce digital, né? Nossa, a minha geração passou por várias tecnologias, né? Tem os prós e os contras, né? Eu conheci como era no passado e tive que me adaptar. O que eu sugiro? Aí a gente tem que dividir aí o objetivo. Como é que se começa? Tecnologia não é algo trivial, né? Principalmente tecnologia industrial ligada à digitalização. A gente tem muita informação boa na internet, tá? Muito vídeo, mini curso. A gente tem uma plataforma que chama Senai Play, que você consegue ver todas as tecnologias em pílulas, em microlearning ali, para você ir se identificando, até para ver se aquela tecnologia tem aderência a você, você gosta daquilo. Mas só que isso não é suficiente. A internet, as informações da internet, elas não são suficientes para você trabalhar dentro de uma indústria com digitalização industrial, principalmente. Mas ela é um começo, né? Para você entender e saber que caminho você vai tomar. E aí você realmente precisa fazer uma formação um pouco mais sólida, né? Então, a formação tradicional, né, de cursos técnicos, de cursos superiores, de tecnólogo, aperfeiçoamentos, né, que a gente chama de reskilling e upskilling, eles ainda são muito necessários. A forma de ensinar está mudando, porque o perfil da geração é diferente, os desafios dessas tecnologias são diferentes. Então, eu sugiro isso, né? É acessível para todo mundo, né? Começa aí por uma pesquisa na internet, esses microlearnings, e depois busque uma formação mais sólida e, obviamente, um pouquinho mais longa aí do que essa que a gente tem na internet. Voltando a falar um pouquinho sobre as empresas, eu queria te ouvir um pouquinho sobre o que muda na prática, na rotina do profissional, a partir do momento que a empresa decide ir para esse âmbito de inovação, transformação digital. A vida fica mais fácil? Por incrível que pareça, ela fica mais fácil. É um pouco difícil, né? Mas é natural você tirar uma tecnologia e inserir uma nova. Ou inserir uma tecnologia onde não existia. Mas, de novo, o ser humano, nós temos uma característica muito interessante. Nós nos acostumamos fácil com coisa boa. Então, assim, eu não me vejo mais preenchendo voucher de táxi, ligando para a central de táxi, perguntando onde está o táxi. Tudo que facilita a nossa vida, a gente se acostuma. E esse processo é o processo de digitalização. É difícil no início, mas todas as tecnologias, o funcionário, ele se acostuma e ele gosta disso, tá? Muda um pouco, por quê? Isso também é da característica da própria digitalização. Ele vai trabalhar com muito mais informação do que ele trabalhava antes. As informações vão estar disponíveis para ele. Então, por exemplo, vou de novo usar o exemplo de uma confecção simples. Então eu tenho a máquina de costura, lá os costureiros, as costureiras, que antes só costuravam, faziam. Agora não, agora ele tem um monitoramento de como que está a produção dele. Se está dentro da meta, se está fora da meta, como é que está a qualidade do trabalho dele em tempo real. Às vezes, ele fazia a peça de roupa e nem sabia o resultado, né? Se a peça ficou boa, ficou ruim. Ele entende como parte do processo, né? Se a máquina dele parar, a área da manutenção já imediatamente tem a informação
e já vai lá voltar a máquina para funcionar. Então, o que muda? Facilita a vida, não tenho a mínima dúvida disso, né? Inclusive, trabalhos braçais, a tendência é que eles sejam cada vez menos braçais, né? Que ela mais faz a gestão da máquina. A máquina vai operar praticamente sozinha, mas ela precisa ali daquele olhar, né? Daquele feeling que continua precisando. Então é isso. A gente se acostuma, facilita. Eu não conheço empresa nenhuma, em nenhum porte, que iniciou esse processo e voltou atrás. A gente conhece empresas que ela parou naquilo que ela conquistou ou implementou de tecnologia por uma questão talvez até financeira, não teve fôlego de investimento para dar os próximos passos, né? Que são muitas tecnologias, e algumas são atualmente caras, mas eu não conheço empresa que voltou atrás. Isso é um bom indicativo de que deu certo e facilitou a vida do funcionário, né? Empresas que ainda não conseguiram, não começaram a se transformar digitalmente, ainda dá tempo ou esse bonde ainda já passou? Não, o bonde não passou, mas ele está em movimento. Ele não está parado esperando as pessoas subirem. Então, quem quer pegar esse bonde vai ter que literalmente correr atrás. Por quê? Ele está passando porque as tecnologias estão se modificando, inclusive, né? Então, as tecnologias que a gente tinha de integração de sistemas, a própria IA, né, machine learning, essas tecnologias vão evoluindo. Tá? Então, o bonde não passou, é um processo de transformação que é longo, né? Mas o bonde está andando. O que é possível, né? E como eu falei que é uma jornada, como é que você começa? Você começa otimizando seus processos, organizando a casa. Depois você vai sensorizar seus equipamentos e conectá-los à internet, seja interna ou externa. Depois você vai começar a ter capacidade de prever o que vai acontecer. Então você vai conseguir assim, olha, essa máquina ela vai quebrar, né? Porque os sensores, as informações estão nos meus olhos ali. Né? Ou o contrário, olha, eu ia dar uma manutenção preventiva nessa máquina semana que vem, mas está tudo bem com ela consegue rodar mais um tempo, né? E depois você vai ter uma flexibilidade e adaptabilidade muito grande na indústria. Bom, como é que a gente faz isso, além da jornada na prática? Claro, a gente da Federação das Indústrias, né? Os Senais, além do centro, aqui em Contagem, né? Que a gente falou tanto dele, a gente tem mais 14 unidades do Senai especializadas em 4.0. O centro é a referência, mas a gente tem 14 braços aí espalhados aí pelo estado. Procure o Senai, seja você um empresário ou seja você uma pessoa comum que quer aprender essas tecnologias. E aí eu quero fazer uma propaganda importante, né? A gente junto com o Senai, junto com o Sebrae, que é um grande parceiro nosso, junto com o FINEP, BNDES, MDIC, existe um programa que chama Brasil Mais Produtivo, B+P, que ele faz parte dessa jornada. Então o Senai faz consultorias para as pequenas e médias empresas, né? Começando com organização de processos, até chegando na digitalização, né? Até lá na frente com financiamento. E o mais legal disso, esse processo, né, de consultoria que a gente faz dentro das empresas para microempresa e pequena é gratuito. Né? E para a média empresa tem um subsídio de 70%. Então imagine algo que custaria R$20 mil para você implementar, né, junto conosco, vai custar R$6 mil, só 30%. Então é uma propaganda que é bom para todo mundo, né? É só procurar aí na internet Brasil Mais Produtivo, fazer as inscrições e a gente pode estar ajudando aí essas microempresas e as médias, né? E por que não as grandes, né? Porque normalmente as grandes, elas têm um lastro técnico já, tecnológico, e têm recurso financeiro para implementar essas tecnologias com o nosso auxílio, né? Mas sem necessidade de subsídio. Mas o Brasil Mais Produtivo é um grande caminho aí para quem quer começar a implementar essas tecnologias dentro da sua empresa. Muito bem, esse foi o Ricardo Aloísio e Silva, Ricardo que é gerente de Educação e Tecnologia Industrial no Senai. Ricardo, acho que quem tem uma microempresa que está pensando em se aventurar em tecnologia saiu muito mais esclarecido dessa conversa. Obrigada. Espero que sim, a gente está disponível aí,
qualquer unidade do Senai, a gente pode entrar em contato para conversar desse assunto, que é um assunto muito bom. Até para uma mesa de boteco também ele é muito bom. Perfeito. Obrigada, Ricardo. Esse foi o Conecta News, um podcast com oferecimento da Claro. Hoje a gente falou sobre inovação tecnológica dentro das empresas.